Saudações à nossa comunidade youtubiana. Espero que vocês tenham iniciado o ano de uma forma agradável, de uma forma alegre e feliz e que assim permaneçam ao decorrer de todo este ano. É um prazer estar com vocês aqui novamente e vamos dar início ao ano de 2022 com o seguinte assunto. Iremos falar sobre as consequências que são geradas quando a pessoa decide parar, abandonar ou mudar de culto religioso, ok? Logo após a vinheta, daremos início ao assunto. Dando início aos nossos temas, nós devemos separar tipos de pessoas existentes em nosso mundo. Existem três tipos de pessoas. Aquela pessoa que não tem fé e não tem nenhuma prática espiritual. Quando eu digo não tem fé, não significa que ela não acredita. Simplesmente ela não tem fé, amor, devoção por algo que envolva o mundo espiritual. Porém, ela não tem nenhum culto, uma ligação espiritual e, eventualmente, quando precisa, ela vai lá e busca por ajuda, por auxílio. E existe aquela pessoa que tem fé e pratica esta fé. Então, nós temos esses três tipos de pessoas em nosso mundo. Quando a pessoa ela tem um culto religioso e ela pratica este culto, ela está gerando energias espirituais ao seu redor e a sua vida ela é influenciada parcialmente por essas energias espirituais. A sua vida ela vai ser moldada de acordo com seus pensamentos, sentimentos, ações e reações, e estes pensamentos, ações e reações vão gerar energias espirituais dentro do culto ao qual ela pratica. E essas energias vão retornar para o ambiente que ela convive. Quando a pessoa ela tem fé, porém ela não tem uma prática espiritual, as ações e reações de sua vida são geradas única e exclusivamente de acordo com aquelas energias próprias, que são movimentadas de acordo com seus pensamentos, sentimentos, ações e reações. E, eventualmente, quando ela busca algum auxílio, aí ela tem um refluxo de energia diferenciado e ela acaba encontrando algum resultado na maioria dos casos. Certo? Todo ser humano que tem uma prática espiritual regular, frequente em sua rotina, em algum momento ele vai passar por uma dessas etapas. Ou vai parar, ou vai abandonar, ou vai mudar de culto religioso. Isto é quase que inevitável na vida do ser humano, porque o ser humano ele está em eterna transformação. A vida do ser humano, os pensamentos, sentimentos, as expectativas, os planos para o futuro estão sempre em eterna transformação. Então, ou você já passou por isso, ou você vai passar por isso. São raras as pessoas que iniciam uma prática espiritual e seguem nela sem nenhuma espécie de parada, abandono ou mudança significativa na prática espiritual. Quando o ser humano decide parar um culto religioso e não abandonar, ou seja, ele dá um tempo do culto religioso, quais são as consequências com isso? Nós devemos ter a ciência de que um culto religioso,
ele te traz uma raiz espiritual. Quando eu falo de raiz espiritual, não estou falando de conhecimento. Estou falando, sim, de uma força espiritual enraizada em sua vida. Esta força espiritual, em primeiro lugar, ela sempre terá como foco principal a sua proteção espiritual. Depois, a sua evolução espiritual e evolução nos demais campos de sua vida. Quando você decide parar, o que acontece? Esta força espiritual, ela para de agir em sua vida para a sua evolução espiritual e evolução em outros setores de sua vida. E a proteção espiritual, ela decai de uma forma muito significativa, porque você não está mais praticando, não está mais frequentando, você não está mais providenciando as manutenções espirituais necessárias para que se tenha um equilíbrio adequado. Então, você vai parar, vai dar um tempo, o que vai acontecer? A sua proteção espiritual, ela vai decair de forma bem significativa. Ainda vai existir, mas é uma proteção espiritual muito singela, muito fraca. E não haverá mais ajuda espiritual, porque não existe mais a manutenção e movimentação dessa força ao seu redor. Quando você decide abandonar, não quero mais saber de nada, chega para mim. Quando a pessoa abandona, abandonar é simplesmente parar de vez, pegar tudo que você tem e despachar, pegar tudo que você tem e parar de vez e descartar tudo aquilo que seria de uso espiritual, ok? Seja uma Bíblia, sejam entidades consagradas, seja um altar, sejam portais, ferramentas espirituais. Quando você abandona, você pega tudo e se desfaz daquilo. Parar é simplesmente deixa quieto num canto, guarda, esconde, ok? Abandonar é simplesmente desistir. Pega tudo e se desfaz de tudo. Seja o culto religioso que for, abandonar é se desfazer de tudo. Quando isto ocorre, aí você perde todo o vínculo espiritual. Aí não existe mais proteção espiritual, não existe mais nenhuma espécie de auxílio. Mas sempre vem aquele pensamento, ah, mas então a entidade vai me castigar, ah, eu vou sofrer represárias, ah, a entidade vai me perseguir, ah, eu vou ficar com débito espiritual. Não. Entenda, uma entidade não tem sentimentos de raiva, ódio, rancor, desejo de vingança, desejo de cobrança. Isso não existe. O que muitas pessoas acabam... A entidade está me castigando. Ah, a entidade está me condenando. Ah, eu estou com uma pendência espiritual. Não. Pendência espiritual existe, mas não é derivada de uma entidade. A entidade não está com uma promissória te cobrando. O que acontece? Quando você tem um culto religioso, uma prática espiritual, você está movimentando energias. Essas energias, mesmo que você não perceba, e muitas vezes você não percebe, ela está atuando, ajudando em sua vida. Ajudando em sua rotina, em todos os campos de sua vida. Mas quando você abandona, não existe mais essa movimentação espiritual e você perdeu o vínculo espiritual. Você está sozinho espiritualmente. Então você está sujeito a olho grande, a inveja, a pensamentos e desejos negativos. E essas são energias bem fortes que acabam no seu dia a dia. No momento em que você abandona, você perdeu toda e qualquer proteção. Quando você para, você ainda tem uma proteção singela, mas ainda tem. Mas quando você abandona de vez, o que acontece? Você perdeu todo o vínculo espiritual e você está sujeito a toda a carga espiritual que está ao seu redor, seja ela negativa ou positiva. Algumas pessoas abandonam e não sentem grande diferença. Por quê? Aquele culto religioso não estava movimentando energias suficientes ou energias compatíveis com você, a ponto de trazer transformações e segurança para a sua vida. Isso pode acontecer. Porque nem todo culto religioso vai ser adequado ou vai ser compatível com você. Existe, sim, compatibilidade espiritual da pessoa com aquela prática.
Então, se não existe compatibilidade, o que vai acontecer? Não vai gerar energia, não vai gerar proteção e você estará praticamente como se não houvesse nada. Certo? Quando você vai mudar de culto religioso, é importante você verificar com o mentor espiritual do culto ao qual você vai entrar agora, se esta iniciação ela rompe ligações negativas com o passado. Isto porque entre o momento em que você para com o culto anterior até o momento que você vai iniciar no culto novo, geralmente, na maioria dos casos, a pessoa abandona aonde estava, procura um novo culto, estuda a possibilidade de entrar, estuda como é e depois vai lá e entra. Geralmente é assim. São raros os casos onde a pessoa está dentro de um culto, está praticando e aí vai pesquisar sobre outro culto, vai falar sobre iniciação. Então, a maioria dos casos ocorre da seguinte forma: a pessoa simplesmente abandona o culto onde estava e vai à procura de um novo culto. Se isto aconteceu, é importante, sim, verificar com o mentor espiritual deste novo culto se, através desta iniciação, são rompidas as ligações negativas que possam ter derivado desde o seu rompimento com o anterior até o início do atual. Em alguns cultos religiosos, no momento da iniciação, é feita uma limpeza, é feita uma quebra de negatividade. Em outros cultos religiosos, o próprio ato da iniciação já quebra toda e qualquer negatividade, é um renascimento espiritual. Ok? E agora, quando você decide mudar de culto religioso? Em primeiro lugar, quando você está iniciando em um novo culto, existe um turbilhão de acontecimentos energéticos à sua volta, começando por você mesmo. Você está com expectativa renovada, esperança renovada, autoestima super elevada, autoconfiança renovada. Então, seus sentimentos, pensamentos, visão do futuro está totalmente renovada. Então, é como se você tivesse entrado em um emprego novo, um emprego dos seus sonhos, ganhando um salário alto, com colegas de trabalho lindos, maravilhosos. Mas, isto é o início, ok? E no início também, quando você está entrando em um culto religioso, a carga espiritual positiva agregada em sua vida é enorme. Carga positiva enorme entrando em sua vida. Até pelo fato de estar mudando a engrenagem espiritual de sua vida. Mesmo que seja dentro do mesmo culto e até a mesma vertente. Nós temos cultos que têm várias vertentes. Nós temos cultos que têm apenas a sua vertente única, certo? Estou falando isso de qualquer tipo de culto religioso ou prática espiritual. Mesmo que seja o mesmo culto, mesmo que seja a mesma vertente, quando você está adentrando para uma nova engrenagem espiritual, mesmo que seja idêntica, equivalente, bem parecida com o que era antes, isto vai estar trazendo um turbilhão de energias ao seu redor. Então, sempre quando você for mudar de culto, a tendência é de que nos primeiros meses acontecimentos positivos sejam frequentes e mais do que comuns. Somente com o passar de 6, 8 meses, 1 ano, é que você vai realmente poder avaliar se a mudança de culto realmente foi efetiva em sua vida. Estas energias geradas pela iniciação nesse novo culto, esta mentalidade, estes sentimentos, eles ficam aflorados por no mínimo 6, 8 meses. Aí você começa a entrar na rotina e esta rotina vai se tornar um padrão, porque daí você já se acostumou com o culto, você já está mais familiarizado, você já está mais
adequado, adaptado, tanto você com o culto quanto o culto com sua rotina. E aí, partindo deste período, é que você vai conseguir realmente avaliar se a mudança foi boa, se a mudança simplesmente foi só de nome de culto e forma de praticar, ou se a mudança foi abaixo de sua expectativa, de seus sonhos, de seus planos. Então, pessoal, recado de eu hoje é este. Muito obrigado pela companhia, desejo a todos um ótimo início de ano, que assim continue para todos nós. Muito obrigado, até mais. أنسب